Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Seja bem-vindo. Olá, muito boa noite para você. Anvisa aprova a venda de autotestes contra a Covid-19 nas farmácias. Mas a comercialização não começa de imediato. E você vai ver também. Taxa de desemprego tem queda no trimestre encerrado em novembro do ano passado, segundo o IBGE. Por outro lado, a renda do trabalhador também está menor. O maior clonador de carros do Rio de Janeiro é preso. A quadrilha dele é apontada como responsável também por assassinatos. Muitos veículos clonados também foram vendidos em outros países, como o Paraguai. Tubarões aparecem em praias de Saquarema, no Rio de Janeiro, e também em Fernando de Noronha, Pernambuco. Uma menina de 8 anos foi atacada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje a venda de autotestes contra a Covid-19 nas farmácias brasileiras. A equipe técnica da Anvisa analisou por partes as informações encaminhadas pelo Ministério da Saúde na última terça-feira. Na liberação foi discutida a política de comercialização e concessão do registro aos laboratórios interessados em fornecer os testes às drogarias. Na nota técnica, o Ministério destacou que o objetivo é usar o autoteste como uma forma de triagem para desafogar as unidades básicas de saúde. Não resta dúvida que o produto de diagnóstico in vitro na forma de autoteste pode sim representar excelente estratégia de triagem e medida adicional no controle da pandemia, principalmente neste momento em que o contágio pela doença é grande e muitas pessoas não conseguem ter acesso aos testes pelo SUS ou por laboratórios na rede privada. Agora, a Anvisa vai começar a receber e analisar os pedidos dos laboratórios interessados em vender os autotestes. A agência se comprometeu em agilizar o processo e espera receber as primeiras solicitações dos laboratórios interessados na próxima semana. Até lá, vai demorar um tempo para que os autotestes cheguem para a população. As orientações de uso estarão na caixa do fabricante. Vale ressaltar que, em caso de resultado positivo, o paciente deve procurar um posto de saúde para confirmar o diagnóstico e fazer a notificação obrigatória ao SUS. Essa enfermeira ressalta a importância de alguns cuidados e explica como os testes devem ser feitos. O importante, coletar esse exame num ambiente arejado, limpo, mãos muito bem lavadas. Ao retirar o cotonete da embalagem, não tocar na extremidade que tem o algodão. Vai levantar a cabeça levemente para trás, introduzir o cotonete até encontrar um obstáculo. Encontrou o obstáculo, uma pressão, você vai rodar 5 vezes o cotonete, retirou, vai para outra narina, mesma forma. E vai introduzir esse cotonete no líquidozinho que vem numa outra embalagem. Está feito o teste, é só gotejar na placa que vem junto e a partir do momento que você aguardar os 15 minutos, eu vou ter uma linha vermelha para teste negativo, 2 linhas vermelhas caso o teste seja positivo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para não prestar depoimento na Polícia Federal. Esse depoimento estava marcado para hoje, às 2 da tarde, mas o presidente não compareceu. Bolsonaro foi intimado para falar sobre um possível vazamento de informações sigilosas que estão no inquérito da Polícia Federal referente ao Tribunal Superior Eleitoral. A 12ª Vara Federal Criminal de Brasília arquivou o processo contra o ex-presidente Lula no caso do triplex de Guarujá. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal que alegou prescrição, ou seja, fim do prazo para punir o ex-presidente por possíveis crimes. Lula foi acusado de receber um apartamento triplex em troca de favorecimentos à empresa OAS em contratos com a Petrobras. Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal anulou todas as provas colhidas no processo. O Ministério Público afirmou que não há mais tempo para realizar uma nova investigação sem que o caso prescreva.
A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, autorizou a empresa Starlink do bilionário Elon Musk, que é o fundador da SpaceX, a operar satélites de baixa órbita no Brasil. O Ministério das Comunicações quer usar essa tecnologia para levar internet a áreas rurais e a lugares remotos do país, além de ajudar no combate a incêndios e desmatamentos ilegais na floresta amazônica. Em dezembro, o ministro Fábio Faria se encontrou com Elon Musk para tratar do assunto. Segundo a Starlink, a empresa pretende usar mais de 4.000 satélites de baixa órbita e, como eles estão perto do solo, o envio de informações ocorre de uma forma muito mais rápida em relação aos satélites tradicionais. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, esteve em Minas Gerais para acompanhar as negociações do acordo para a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, no município de Mariana. Segundo o ministro, o governo federal vai atuar em conjunto para achar uma solução que traga de volta a qualidade ambiental à região. O rompimento da barragem em Mariana ocorreu em 2015 e foi considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil. Os rejeitos de minério afetaram 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O desemprego caiu para 11,6% no trimestre encerrado em novembro do ano passado. O comércio foi o setor que mais contribuiu para a redução no número de desocupados no país. Por outro lado, a renda do trabalhador teve queda e atingiu a menor taxa desde 2012. O encarregado de perecíveis foi contratado em setembro do ano passado, após 4 meses sem trabalho. Agora já saiu do período de experiência. Graças a Deus eu vim aqui, conversei com a dona Sheila e ela me deu uma oportunidade e hoje eu estou 4 meses empregado, trabalhando, né, no meu ramo que eu sempre fui qualificado a fazer. Segundo o IBGE, o desemprego recuou para 11,6% no trimestre encerrado em novembro de 2021. É a menor taxa desde janeiro de 2020. O índice representa 1,5 milhão de pessoas a mais no mercado de trabalho. Mesmo assim, a falta de trabalho ainda atinge 12.400.000 brasileiros. Em relação ao mesmo período de 2020, a queda do desemprego foi de 14,5%. São 2.100.000 desempregados a menos. O comércio foi o que mais contribuiu para o cenário, com um aumento de 4,1%, ou seja, 719.000 pessoas a mais trabalhando no setor. Em seguida, vem a indústria, com 3,7%, um acréscimo de 439.000 trabalhadores. O número de trabalhadores no país soma cerca de 95 milhões de pessoas. Esse número de 95 milhões, ele é cerca de 8 milhões a mais do que existia há um ano atrás e faz com que a gente já se aproxime, inclusive, do contingente de trabalhadores do momento pré-pandemia. Apesar da queda do desemprego, o trabalhador está ganhando menos. O rendimento caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior. O salário médio passou de pouco mais de R$ 2.500 para R$ 2.400, uma diferença de R$ 115. A questão também do próprio processo inflacionário, uma vez que nós divulgamos o salário, o rendimento do trabalhador em termos reais e o impacto da inflação, ele acaba atuando no sentido da redução desse rendimento. O Cleverson também faz parte do time dos brasileiros que conseguiram uma ocupação no trimestre encerrado em novembro. Este é o primeiro registro em carteira aos 20 anos. Até então, vivia de bicos. Estar empregado é maravilhoso, porque você tem a garantia, né, de todo mês estar ali. Se você fizer o seu, né, lógico, você ganha o seu. Mais emprego, menos renda. O que será que está acontecendo? Mais vagas abertas? Com certeza. Agora, os salários, esse é um assunto para a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Olá, boa noite, Mauro. Boa noite, Milena. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Então, os salários continuam os mesmos, corroídos pela inflação, é verdade, o que faz com que o dinheiro de hoje compre menos amanhã.
Mas não vamos falar da inflação, não, que tira poder de compra dos salários. Nós vamos falar do perfil do mercado de trabalho e dos trabalhadores, perfil também dos trabalhadores que buscam emprego. Não é novidade para ninguém, né, gente, que nós estamos hoje com milhões de trabalhadores formados, curso superior, aceitando qualquer vaga de emprego que garanta o arroz com feijão. Ou seja, no último emprego, esse trabalhador com curso superior ocupava a melhor posição no mercado de trabalho. Posição mais bem remunerada, porque associada à capacitação que é oferecida e garantida por um curso superior. Não são raros. Gente, os jovens recém-formados que não encontram vaga adequada no mercado de trabalho e se vê obrigado a aceitar cargos menores, com menor remuneração, por isso a queda de renda. E mais, gente, com a pandemia houve uma verdadeira revolução no mercado de trabalho, vamos admitir. E a adaptação agora é para o modelo híbrido. E aqui vai uma dica para você. No geral, a área de tecnologia é a que mais se destaca entre as oportunidades que estão movimentando o mercado de vagas, tanto na indústria, quanto no comércio, quanto nos serviços. O que, por outro lado, explica o quê? Explica a demanda maior na procura por cursos de perfil tecnológico. E as pesquisas mostram também que hoje nós temos 53 mil pessoas se formando em cursos de perfil tecnológico. 53 mil pessoas. Existem no mercado 160 mil vagas abertas. No mais, aproveite seu final de semana e até a próxima sexta-feira. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 22 milhões e 162 mil recuperados da doença. 2 milhões 246 mil pacientes continuam em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 625.800 pessoas morreram de Covid-19 no país. E agora os dados da vacinação no Brasil, a gente confere as informações aqui no nosso telão. Hoje os dados apontam que mais de 164 milhões de pessoas, que representam mais de 77% da população no Brasil, já receberam a primeira dose. Mais de 149 milhões de pessoas já tomaram 2 doses de vacina contra a Covid-19 no Brasil, representando aí 70% aproximadamente. E já tomaram a dose de reforço mais de 46 milhões de pessoas, o que significa cerca de 21% da população brasileira. O total de doses já aplicadas supera 360 milhões. Agora vamos ver os estados que mais estão vacinando a população com as 2 doses. São eles São Paulo, com 79,86%, o Piauí, com 76,61% e Minas Gerais, com 73,95%. Vamos agora mudar de assunto, saber como é que fica a previsão do tempo, né, para todo o Brasil neste fim de semana. As informações com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, além da chuvarada, a queda de temperatura em São Paulo também foi destaque, tá? E a explicação para essa virada no tempo tá aqui. A zona de convergência do Atlântico Sul, junto com o sistema de baixa pressão, estão favorecendo a formação aí de frente fria e deixando o tempo bastante carregado. Por isso, nos próximos dias teremos chuva aqui entre Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, centro-sul de Minas e principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, onde tem alerta para muita chuva no final de semana. Na capital paulista, gente, vai ser assim pelo menos até segunda-feira, tá? Tempo fechado, chuvoso e frio. A máxima não passa de 22, 23 graus. Temperaturas baixas também no sul do Brasil, em Curitiba, mínima de 14 graus e máxima de apenas 17. E além da chuva e do friozinho aí fora do normal para essa época do ano, tem alerta para mar agitado em todo o litoral do sul e sudeste do Brasil. As ondas podem chegar a 3 metros de altura. Bom, agora a gente vai ver imagens lá de Caruaru, no sertão, né, do Pernambuco, no Agreste, onde a chuva forte provocou a queda de parte do teto desse shopping. Olha só que impressionante como que ficou
o local. Bom, amanhã no Nordeste a chance de chuva é muito pequena, no máximo chuva isolada, o sol predomina e as temperaturas ficam na casa dos 30 graus. Já no restante do Brasil tem chuva, apenas Rio Grande do Sul e áreas aqui de Santa Catarina que escapam da chuvarada. O temporal deve atingir aqui todo o norte, centro-oeste e sudeste, mesmo com mau tempo. Vai fazer bastante calor em BH com 30 graus e 32 graus em Vitória. Bom, e para encerrar, imagens do céu cor-de-rosa essa semana deixou todo mundo encantado aqui no Brasil, né? Não todo mundo, somente quem acordou bem cedo. E olha, acreditem, esse efeito aí foi por causa do vulcão lá em Tonga. Partículas da erupção, do vulcão saíram do Pacífico, percorreram 13 mil quilômetros e chegaram aqui na América do Sul e provocaram esse efeito bem bonito, o céu ficou colorido. Bom, eu fico por aqui, uma ótima noite para você, um excelente final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Mas a chuva de hoje à tarde causou muitos transtornos na capital paulista. Postes e árvores caíram, áreas ficaram alagadas, a cidade permaneceu por mais de 3 horas em estado de atenção. E a gente vai falar ao vivo com o repórter Guilherme Lopes, que vai dar um panorama para a gente dos danos causados por essa chuva de hoje. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Mauro. Pois é, mais um dia comum de chuva no verão paulistano. E essas pancadas têm ocorrido principalmente ao longo dessa semana, do meio para o fim da tarde, causando transtornos aí, principalmente para quem está voltando para casa. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, as áreas mais atingidas na capital paulista foram as zonas norte e oeste. No centro da cidade, houve alagamento no entorno do mercado municipal. Mais uma vez, os bueiros não suportaram o volume de água e várias ruas ficaram inundadas. Os vendedores ambulantes sofreram para proteger os produtos. O Corpo de Bombeiros informou que registrou mais de 70 chamadas, principalmente por causa da queda de árvores e também para vistorias em outras que estavam na iminência de queda. A chuva também provocou transtornos em cidades da região metropolitana. Os municípios mais atingidos, de acordo com o CGE, foram Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha e Embu das Artes. O estado de atenção da cidade foi retirado por volta das 6 horas da tarde. Guilherme Lopes para o Rede TV News. E você vê agora alguns flagrantes pelo Brasil. Na zona oeste de São Paulo, uma idosa foi assaltada por um falso ciclista em plena luz do dia. Ela caminhava tranquilamente pela calçada quando foi surpreendida pelo bandido. Repare que ele passa de bicicleta e arranca uma corrente do pescoço da idosa, que se desequilibra e vai ao chão. Um homem que presenciou a cena corre para socorrê-la. Por este outro ângulo, é possível ver o criminoso fugindo em meio ao trânsito. Já em Belo Horizonte, uma mulher foi surpreendida por um assaltante de moto. O homem passa pela vítima, retorna e puxa a bolsa dela. A mulher de 45 anos quase é atropelada e chega a ser arrastada. Ela teve apenas ferimentos leves. O suspeito conseguiu fugir com a bolsa dela. A vítima ficou sem o celular e sem a carteira, que estava com o dinheiro e documentos. Até o momento, ninguém foi preso. Em Fortaleza, uma vendedora de uma loja de móveis consegue desarmar um homem que tentou assaltar o estabelecimento. A mulher entra em luta corporal com o suspeito e até tira a camisa dele. Outros 2 funcionários chegam e a ajudam a imobilizar o criminoso. De acordo com a polícia, Francisco Alisson Maia, de 27 anos, foi preso em flagrante. Ele já tem passagens por tentativa de estupro e roubo. Uma menina de 8 anos teve a perna direita amputada ao ser atacada por um tubarão em Fernando de Noronha. O caso aconteceu na praia do Sueste, que foi interditada. Essas imagens mostram o momento em que a criança é socorrida. Ela foi transferida de helicóptero para um hospital do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a menina está em estado grave, mas estável. Também nesta sexta-feira, um tubarão apareceu numa praia de Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O animal, de aproximadamente 2 metros de comprimento, foi flagrado por banhistas bem perto da faixa de areia. Os salva-vidas retiraram os banhistas do mar e parte da praia foi isolada. A polícia prendeu hoje o maior clonador de carros do Rio de Janeiro.
Ele encomendava o roubo de veículos de luxo. A quadrilha dele foi responsável pelo assassinato do médico Cláudio Marsili. Este helicóptero equipado com FLIR, uma câmera que mapeia e localiza pessoas e objetos por meio da temperatura, foi fundamental para a prisão de um dos principais clonadores de carros do país. Tiago Fernandes Virtuoso, de 35 anos, conhecido como Tio Comel, era investigado há 2 anos e foi preso dentro de casa, na comunidade do Turano, na zona norte da cidade. Utilizamos o FLIR para estabelecer a localização exata da casa dele. A partir daí, essa localização foi feita há 3 semanas atrás. A partir daí, nós fizemos um estudo de todas as rotas de fugas que era possível que ele pudesse fazer. Ele, inclusive, falou isso para a gente, informalmente, que ele tentou fugir, mas ele viu que o helicóptero estava em cima da laje, então ele não escapou. Tio Comel estava foragido e tem 10 mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico, roubo e organização criminosa. Ele clonava carros e caminhonetes de luxo avaliados em mais de R$100 mil. A clonagem era feita com muita precisão. O criminoso adulterava os números de chassi, motor e vidros em poucas horas. Ele também falsificava toda a documentação e revendia os carros em sites de compra e venda. Muitos veículos clonados também foram vendidos em outros países, como o Paraguai. A adulteração era tão similar à original que ele vendia esses carros próximo ao preço de um original. Entre os crimes da quadrilha de Comel está a morte de um médico em outubro do ano passado na zona oeste do Rio. O cirurgião plástico Cláudio Marsili, de 64 anos, foi baleado na cabeça depois que criminosos o renderam para roubar o carro dele. Na casa do clonador, os policiais apreenderam um fuzil, munições, drogas e cadernos com anotações. Tio Comel, que com 18 anos teve a primeira anotação criminal, vai completar 36 amanhã, na cadeia. Apesar dos índices hoje de roubos de veículos estarem muito baixos, acreditamos que com a prisão do Comel hoje, esses índices irão cair ainda mais. Em relação ao aniversário, acho que foi um presente para ele, hoje. Falar um pouco do mundo digital agora, porque tem uma moda agora que está movimentando o Instagram. Você tem Instagram, Milena? Tenho. Eu tenho também, tenho Instagram. E tem uma corrente que virou uma febre no aplicativo que pede para o usuário citar 5 curiosidades sobre ele mesmo e aí compartilhar o resultado com seus seguidores. Quem conta mais para a gente é a Ana Martins, que fala ao vivo conosco. Ana Martins, do portal da Rede TV. Ana, como é que é essa história? Boa noite, Mauro, Milena. Olha só, se você é o usuário do Instagram, já deve ter visto esse viral das 5 curiosidades. Bom, essa brincadeira já foi usada por 2 milhões de pessoas e foi criada pela paraibana Maíne Lucena. E ela contou um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia. Oi gente, meu nome é Maíne, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e eu sou a criadora da Trend 5 Curiosidades sobre Você, que começou puramente por brincadeira. Eu tinha algumas histórias peculiares para contar sobre a minha própria vida e não tinha oportunidade. Então eu pensei, vou criar uma caixinha e vou usar como deixa para poder lançar aqui as histórias. E aí foi quando tudo começou, realmente sem nenhum pretexto. Bom, essa trend fez tanto sucesso que diversos artistas como Whindersson Nunes, Bruno Gagliasso e Ivete Sangalo também entraram na brincadeira e é claro que isso rendeu diversos memes. Agora, se você ainda não fez a sua, é muito fácil participar, viu? Basta entrar no story de alguém que tenha participado ou ir no perfil da própria Maíne, no @MaíneLucena, e tocar no primeiro destaque chamado 5 Curiosidades. Na figurinha que parece uma caixa de perguntas, você vai clicar em responder e automaticamente vai abrir o seu story. Lá você pode tirar uma foto ou escolher uma da sua galeria para usar como fundo. E aí é só você escrever as suas 5 curiosidades e publicar. É muito fácil, né? E para você que quer saber mais detalhes dessa história e conferir o bate-papo que a gente teve com a Maíne, é só acessar o portal da Rede TV. Bom, Mauro e Milena, eu já fiz as minhas 5 curiosidades. Eu queria saber se vocês têm alguma para compartilhar com a gente.
Sabe que eu fiquei pensando enquanto ela falava, né? Que curiosidade será que eu tenho? Aí eu sei lá, me veio na cabeça. Eu, quando era jovem, eu passava as férias sempre na mesma cidade, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais que chama Lambari. Olha! Dos 3 aos 19 anos. Viajava para outros lugares também, mas a passagem por Lambari era obrigatória, uma curiosidade. Muito bem. Bom, então temos alguma coisa quase em comum, porque eu sou do interior e uma curiosidade sobre mim, eu fui campeã de queimada, aquele jogo de rua, sabe? Na minha rua, lá em São José dos Campos, na minha terra natal. Acho que ninguém imagina isso. Campeã de queimada. Campeã de queimada. Você bota lá no seu Instagram, qual que é o seu Instagram? @Milena com 2 L's Machado Real. E o seu? Matagliaferri. Muito bem, já te sigo, você sabe, né? E eu sigo você também. Agora a gente espera vocês lá. E o Instagram da Rede TV também? Também, segue a gente. Muito bem. Bom, a reação de uma menina de Minas Gerais ao se identificar com a protagonista de um filme infantil viralizou nas redes sociais. Esse vídeo, compartilhado pela mãe da garotinha de 3 anos, foi comentado até por uma famosa atriz norte-americana. A mãe da pequena Manu sempre compartilhou momentos especiais da filha nas redes sociais. O perfil foi criado antes mesmo do nascimento da menina. Numa das publicações mais recentes, a garotinha aparece ao lado da TV assistindo à animação Encanto da Disney. E o que mais chamou a atenção dela foi a semelhança física com a personagem principal do longa. Sou eu, mamãe. O quê? Sou eu. É você. Olha pra mamãe, deixa eu ver se é você. Eu falei, gente, como assim? Foi de repente. E não foi intencional jamais. A Mirabel é negra, tem cabelos cacheados e usa óculos. Eu cresci, mamãe. Você cresceu onde? Que lindo! Igualzinho a Manu, que mora em Sete Lagoas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. O que você falou? O que você falou? Sou eu, mamãe. Não sou eu, mamãe. Nossa! E você acha que você parece com ela? Sim. Com quem você acha que você parece? Com a Mirabel. Com a Mirabel. A reação da Manu provocou uma grande repercussão nas redes sociais. O vídeo publicado pela mãe teve mais de 2 milhões de visualizações. As imagens foram compartilhadas até por uma atriz norte-americana. Viola Davis, vencedora do Oscar de melhor atriz em 2011, comentou: "O poder de se enxergar na história. Representatividade importa." Na hora que eu vi, eu disse, não, deve ser fã-clube dela. É fã-clube, não é dela. Quando eu vi que realmente era ela, eu falei assim, a gente alcançou o mundo agora. Uma ilustradora colombiana e artistas brasileiras também repercutiram a reação da Manu. Em poucos dias, o número de seguidores na internet passou de 270 para mais de 9 mil. Além do carinho e da admiração de milhares de pessoas, ela ganhou de presente uma festinha mais do que especial para comemorar o aniversário de 3 anos neste final de semana. O tema, claro, não poderia ser outro. E o que vai ser seu aniversário? Ana Mirabel! Graças a Deus existe a representatividade hoje e que por mais filmes assim, por mais desenhos assim, para nossas crianças se enxergarem neles e já bater o preconceito de frente para acabar logo com isso. Que bacana essa história, que linda que é a Manu. Adorei, adorei. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora do Zoológico de São Paulo, que tem hoje mais de 3 mil animais das mais variadas espécies. Pois é, e você aí que nos acompanha, saberia dizer qual é o animal mais antigo do parque? Curioso isso, né? O nosso repórter Murilo Rincon é quem vai contar pra gente agora. Vamos conferir. Quem olha para esse pelicano passeando no lago do Zoológico de São Paulo, nem imagina que ele é o morador mais antigo do parque. O Pel ele chegou para a gente em 1963, de acordo com os registros, vindo de uma transferência da Alemanha. E provavelmente já veio uma ave adulta, né? Então a gente estima que hoje ele tenha por volta de 63 anos, né? O que ele já superou bastante a expectativa de vida dele. Em média, na natureza, um pelicano vive cerca de 15 a 25 anos e pode chegar até aos 54 se for criado sob cuidados humanos. Por ser bem maior que as outras aves, ele desperta a curiosidade dos visitantes. Desse tamanho eu nunca tinha visto, até surpresa. A gente tem a impressão deles serem grandes, mas não deste tamanho. Quando a gente revela a idade dele, então...
Se eu te disser que esse pelicano que você está vendo aí já tem 63, o que você me diria? Nossa, impressionante, um senhorzinho, um idoso, um pelicano idoso, bacana. Tô abismada, não pensei que tivesse tantos anos, ele sobrevivesse a tantos anos assim, é muito tempo. De plumagem cor-de-rosa e um pescoço capaz de armazenar até 12 litros de água, ele passa boa parte do dia assim, limpando as penas com o bico, se exibindo para os visitantes. E se engana quem acha que, por causa da idade avançada, ele seja frágil. Apesar de ser sessentão, o Pel tem uma saúde de dar inveja. Pela saúde dele, ele é perfeito, assim. A gente não teve nenhum problema, decorrência por conta da idade. A gente monitora ele todos os dias, então o tratador ele é bastante atento aos animais idosos. O Pel mora nesse lago, do tamanho de um estádio de futebol que fica bem na entrada do zoológico. Solteiro e sem filhos, ele está sempre acompanhado por outras aves, as que também vivem aqui sob cuidados humanos e as chamadas aves de vida livre, que chegam naturalmente e acabam ficando. É o caso dos biguás, das garças e até dos urubus. Esse lago habita diversas espécies de aves e é super interessante que o público conheça a grande variedade de aves que a gente tem aqui no zoológico. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Para você, um bom fim de semana e a gente se vê amanhã. Até lá!